Muito bom dia. Espero que estejam bem e que bem estejam as suas casas. Hoje nós vamos ver algumas curiosidades bíblicas aqui. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 36. Diz assim: E os que escaparam da espada levou para Babilônia. Fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias a desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Bom, lá no livro de Levíticos 25, 1, 7, Deus tinha falado para eles assim: plantem 6 anos e no 7º deixem a terra descansar, né? E eles foram cumprindo, mas chegou um tempo que disseram: não dá nada isso aí. Mais ou menos o que nós fazemos hoje, né? Não dá nada, você é tranquilo. E não cumpriram aquela ordenança. Daí o que aconteceu? Então o rei da Babilônia veio, levou eles para a Babilônia, todos escravos, os judeus aqui. E aqui nessa palavra diz assim: fizeram servos deles, seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Se passar por isso aqui e não ler lá Levítico 25, do 1 ao 7, não sabe do que ele está falando, né? Todos os dias de desolação repousou, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então, como se Deus fizesse uma conta, né? Quanto que deu o tempo que eles plantaram na terra lá? Deu 490 anos, então beleza. Então 70 anos vão ficar no cativeiro. As coisas de Deus são muito sérias. Bom, eu ia comentar com vocês aqui, de novo, a respeito das coisas de Deus, o que dá certo e o que não dá certo, né? Aqui nós temos no livro do Deuteronômio várias ordenanças, várias bênçãos prometidas para o povo de Deus, né? E é engraçado vocês verem as bênçãos da lei de Moisés e as bem-aventuranças que Jesus falou no monte, né? Que a gente estava lendo ontem, em Mateus 5, 6, 7 lá. Vocês sempre vão lembrar com uma palavra do Marco, né? Que se enrosca lá. Então, aqui eles falam, né? Bendito você vai ser, a terra vai dar colheita, você vai emprestar para muitas gentes e não vai pegar emprestado com ninguém e tal. Então, são bênçãos mais nesse sentido, né? Bênçãos de vitória material mesmo. Agora, esse homem Moisés, que ele mesmo se intitula como o homem mais humilde do mundo, né? Um homem fantástico, inteligente, que nasceu hebreu, escapou do assassinato do faraó, foi criado na casa do faraó, dizem que falava 70 idiomas, e estudou astrologia, estudou as ciências dos egípcios, né, na casa do rei. Depois passou mais um tempo foragido no deserto, né, criando as ovelhas do Jétero, seu sogro. Aí Deus o separou para libertar o povo, e através dele fez prodígios e maravilhas e sinais, né? Moisés é um cara fantástico, tá? Mas vejam que interessante. Moisés teve uma ocasião em que Deus falou para ele falar para a rocha da água, para o povo. E o povo tinha irritado tanto Moisés, mas virar as costas, o povo estava fazendo confusão, que ele pegou e bateu com a vara na rocha, né? E a rocha verteu água. Tá? E como Deus não tinha falado para ele bater com a vara na rocha, mas para ele falar com a rocha, Deus falou assim: ó, Moisés, você não vai entrar na terra prometida, você vai ver de longe, não vai entrar. Muitos de nós poderíamos dizer assim: mas puxa, mas só por isso? Coitado Moisés. Mas não é, gente. Lembra que nós comentamos ontem? Ao que mais foi dado, mais vai ser cobrado, tá? Então as coisas não têm um peso igual para as pessoas, né? Elas são muito equilibradas. Aqueles meio hipertônico, hipotônico e tal, que a água se equilibra, o sal se equilibra de um lado para o outro e tal. E na natureza tudo tende a se equilibrar, né? E na vida espiritual também. Então é justo você pensar que quem mais foi dado, mais vai ser cobrado. Agora vejam que coisa mais triste. Nós estamos em Deuteronômio no capítulo 3, no versículo 23.
O santo Moisés falando com Deus, que era o amigo de Deus, falava com Deus face a face. Olha só o que aconteceu. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, por causa do episódio da pedra. E não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fale mais desse negócio. Sobe ao cume de Pisga, levanta teus olhos ao ocidente, ao norte e ao sul e ao oriente, e vê com teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, e esforça-o, e conforta-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que apenas verás. Assim, ficamos neste vale de fronte de Bet-peor. Um homem santo, um homem que foi separado por Deus, um homem que falava com Deus face a face, como quem fala a um amigo. Um homem que experimentou o sobrenatural de Deus de uma forma que ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Por quê? Bom, hoje a gente pode imaginar um monte de coisa, né? Foi trasladado para outra dimensão, foi colocado numa situação de suspensão, sei lá, né? Coisas de Deus. Mas é esse Moisés, tá? E Deus olhou para ele e falou assim: viu? Basta desse negócio, você não vai entrar. Você vai só olhar aqui de longe e não vai entrar. Mas é porque Moisés, gente, tinha um nível de santidade tão grande. E ele que tinha esse privilégio de estar conversando com Deus face a face, a ele não era dado ter nenhuma falha. A mínima falha de Moisés, ela afetava aqueles milhões de pessoas que criam em Deus e tinham ele como líder, né? O homem conversava com Deus. Então a santidade é algo assim, muito mais séria do que a maioria das pessoas pensa, né? E diz assim: Marco, e você, viu, gente? Eu tenho Jesus. Jesus pagou meus pecados, Jesus me santifica, Jesus me purifica, o sangue dele. Se eu fosse querer ser santo pelos meus meios, um abraço para mim. Não tem como. Nem para mim, nem para você, nem para nenhum ser humano. Por isso que o sangue de Jesus é tão precioso e é tão importante, porque é ele que nos purifica. O pastor falava certa vez na ministração que quando Jesus chega na presença de Deus, Deus diz assim: viu? Esses caras aí, esse fulano pecou, esse outro fez tal coisa. Jesus diz: olha, tá aqui, ó, minhas mãos, os furos aqui. Isso aqui eu paguei por ele. Tá? E Jesus nos reveste, como se nós tivéssemos a perfuração dos cravos nas mãos. É muito legal isso aí. É muito bacana. Mas voltando ao nosso Moisés, então, eu digo para vocês o seguinte: aproveite os dias bons. Ame a Deus. Procure conhecer a palavra de Deus. Aproveite a sua vida. Quando você vê um morango na tua frente, coma, feche os olhos e como se o Espírito de Deus que habita em você estivesse sentindo o gosto daquele morango junto com você. Quando você for tomar um gole de água fresquinha na sua sede, sorva aquela água dando glória a Deus, como se o Espírito de Deus estivesse sentindo o gosto daquela água junto com você, para glorificar Ele. E tudo que você fizer, quando você ganhar um dinheiro licitamente, quando você caminhar, quando você sentir o sol no seu rosto, quando você beijar a sua mulher, você sinta a beleza daquele momento e agradeça a Deus. Faça Ele participante da tua vida a cada momento, a cada coisa que você estiver fazendo. Porque virão os dias ruins. Virá o não de Deus. Tudo que Moisés queria era entrar na terra prometida. Ele estava conduzindo o povo 40 anos no deserto, conduzindo aquele povo só para entrar na terra prometida. Deus olha para ele e diz assim: não vai entrar. O que Moisés fez na sequência aqui, gente? É fantástico, no 3. Escuta o que ele falou para o povo.
Agora, pois, Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais, entrais e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Moisés não fez beicinho, gente. Moisés não falou, putz, vou virar as costas para Deus, agora vou dar um tempo para Deus. Não. Ele virou as costas e falou, putz, tá bom, vou lá. Ó, povo, obedeçam a Deus aí, sejam obedientes. Sejam obedientes, porque Deus falou que eu não vou, mas vocês vão. Então vai ter dias que as coisas não vão estar legais para mim nem para você. Só para os mentirosos da internet, para esses sempre tá legal, para esses tudo sempre dá certo e tudo é muito fácil, né? Dê dinheiro para ele lá que ele promete que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida, tá bom? Leve dízimo e oferta lá para ele poder andar de BMW, de Mercedes, lá blindado, morar num casarão e tudo vai dar certo para você, tá? Vai nessa. Não tem nada a ver isso aí. As coisas não vão sempre dar certo. A gente tem que se preparar para ouvir o não de Deus, para muitas coisas que a gente quer, até porque às vezes a gente quer coisas que nos são prejudiciais, né? A gente tem que ser sincero, e às vezes a gente quer coisa por causa da nossa cobiça mesmo. Mas vejam o exemplo do nosso santo Moisés, tá? Nosso santo Moisés obedeceu a Deus, obedeceu a palavra de Deus, recebeu um não de Deus na cara e depois continuou obedecendo a palavra de Deus e falou para o povo, e obedeça a palavra de Deus, tá? Porque ele tinha consciência de quem era Deus, de quem era ele, onde ele havia falhado, e paciência, né? A coisa foi uma consequência de seus próprios atos, que ele, como nós, assumiu a sua responsabilidade, e a gente tem que fazer isso também. Então, se você está me ouvindo hoje, é um dia muito feliz para mim e para você, né? Porque nós estamos vivos aqui, eu vou tomar meu chazinho de erva cidreira e vou cuidar do meu trabalho agora, você vai fazer suas coisas, nós temos as nossas famílias, o mundo continua girando no seu eixo, continua girando em volta do sol, a água não está escorrendo para o espaço e a terra ainda está dando seu fruto, então você pode comer uma frutinha, pode tomar a sua aguinha, pode comer uma boa comida, que Deus te abençoe, que sempre esteja assim na sua vida e da sua família, e nós somos um povo muito privilegiado. Deus vai nos dizer não de vez em quando? Vai, claro que vai, até para não haver prejuízo para nós mesmos, mas vamos continuar obedecendo a Ele, porque Ele é maravilhoso. E tenha curiosidade, vale essas palavras aqui que eu li para vocês, acho que vocês veem como é legal. Deus te abençoe, tenha um dia excelente.